muito obrigado. Antes de mais, eu queria agradecer muito ao Guilherme. Acho interessantíssima este português pelo mundo todo, não é? E realmente só isso demonstra até que ponto é que nós, quando estamos juntos, somos grandes, não é? Quer dizer, nós temos 250 milhões de falantes, não é? Portanto, e às vezes esquecemos disso. E é muito importante nós termos esta ligação em português e conseguirmos saber mais ou menos nos continentes o que é que se passa. Portanto, tenho muita satisfação de estar hoje aqui convosco. A outra coisa que eu tenho que pedir ao Guilherme é que para a próxima vez meta aqui uma senhora aqui no meio para tornar isto um bocadinho menos masculino, que realmente, enfim, somos todos homens, dá a impressão que estamos aqui num jogo qualquer de cartas ou coisa que o valha. Não, isto também, as senhoras também são, e porque elas também têm, pelo menos aqui em Portugal, são mais médicas do que médicos. Não sei se no Brasil já é assim, mas cá é assim. Uma pequena apresentação, muito pequena, eu sou há 30 anos. Sim, sim. Só um parênteses rápido, porque isso foi uma reclamação que a gente recebeu pelas redes sociais, mas eu vou tentar me justificar em meio minuto, né? Essa atividade surgiu como uma ideia que eu coloquei em prática em pouquíssimas horas. Os convidados foram amigos que eu tinha, e não foi fácil pensar em pessoas que pudessem falar português e estavam necessariamente em outros países. Nós convidamos até duas mulheres, mas acabou que houve um retardo, pelo menos um dos contatos eu não consegui, e o outro chegou muito tarde, já estava tudo mais ou menos organizado, e a gente vai tentar com ela fazer uma atividade mais adiante, que é a colega de Angola, mas foi muito por circunstâncias mesmo, isso surgiu muito rápido e talvez por causa disso, então, seja um viés de amizade meu, a gente acabou com esse grupo masculino aqui. Ficará para outra. Uma pequena apresentação minha, portanto, eu sou há 30 anos, sou internista, especialista de medicina interna, que é uma coisa um bocadinho diferente em Portugal do que é noutros países. Não me vou alongar muito, mas na prática somos a especialidade hospitalar mais numerosa, correspondemos a 14% dos especialistas hospitalares e, portanto, digamos, somos o alicerce, somos a trave mestra do Serviço Nacional de Saúde no hospital. Da mesma forma que a medicina geral e familiar é no ambulatório, a medicina interna é nos hospitais. Ou também chefe de equipe de urgência. E, curiosamente, enfim, há coisas interessantes, é que foi comigo o primeiro caso. O primeiro caso apareceu, estava eu de urgência, estava a chefiar a equipe de urgência, no dia 1 de março, e foi precisamente era um colega até que eu até conhecia, e que tinha estado a fazer esqui em Milão, e no dia 1 de março deu entrada no Hospital de Santo António, Centro Hospitalar Universitário do Porto, que é onde eu trabalho e sou diretor de serviço, e nesse dia estava de urgência, e então chega o colega com sintomas, ele já muito desconfiado que passava-se isso mesmo, veio com a esposa, testou-se, e era a primeira vez que nós, no nosso hospital, porque inicialmente os testes estavam a ser feitos todos em Lisboa, no Instituto Ricardo Jorge, era a primeira vez que o hospital estava a testar a máquina. Não era só o teste na pessoa, estávamos a testar a máquina. E então fui chamado por volta das 10 da noite, eu tenho pena de não ter fotografado a coisa, das técnicas admiradíssimas, e a dizer, o doutor, venha cá e tal, porque aquilo testa 3 bandas, não é? Basta uma para se dar como positivo, e as 3 bandas eram positivíssimas. E, portanto, nós ficamos, mas será que a primeira vez que estamos a fazer o teste é positivo? E era. Depois mandou-se para Lisboa para ser reconfirmado e foi confirmado. Bem, eu devo dizer que realmente eu também estou bastante satisfeito, porque, ao contrário de países que são aqui muito nossos vizinhos, não é?
Há bocadinho o colega da Líbia falava até que ponto é que realmente tinham olhado para a China e olhado para a Itália, mas tudo isso é muito distante da Líbia. Mas nós estávamos com um medo terrível do que ia acontecer, porque estávamos com a Itália aqui ao lado, com a França aqui ao lado e com a Espanha completamente desaustinada, sem controle nenhum. E, portanto, quando viesse para cá, como é que iria ser? Portanto, as coisas eram assim. E eu devo dizer que há aqui uma parte que tem a ver com os hospitais, importante, porque chama-se que há um milagre português da forma como as coisas se passaram. E eu acho que sim, conseguimos lidar muito bem com as coisas, mas temos que tirar o chapéu, como se diz em Portugal. A Pública fez um estudo em que fez a projeção do que é que teria acontecido na primeira quinzena de abril se realmente não tivesse havido o decreto do estado de emergência. E realmente o que teria acontecido era simplesmente que tínhamos tido o triplo dos doentes em cuidados intensivos. Isto é, em vez de termos os cerca de 250, iríamos ter cerca de 750. Só que, nessa data, na primeira quinzena de abril, nós só tínhamos cerca de 525 camas em cuidados intensivos. E, portanto, foi absolutamente crucial termos reduzido o número de casos de maneira a que o Sistema Nacional de Saúde se adaptasse e tivesse capacidade de resposta sem colapsar. Porque, ao mesmo tempo, também o mesmo estudo prova que se não tivéssemos decretado o estado de emergência, tínhamos tido mais 5.500 casos e tínhamos tido mais 146 mortes. Portanto, sem dúvida nenhuma, nós conseguimos aplanar a curva, deslocar o pico mais para diante, e isso fez com que nós nos conseguíssemos adaptar. E devo dizer que ao longo de todo o período, mesmo no pico maior, as enfermarias propriamente nunca tiveram a mais do que 60% da sua capacidade, portanto, e isso realmente faz-se muito à custa dos serviços de medicina interna, que têm cerca de 5.000 camas, cerca de metade das camas hospitalares estão na medicina interna, e portanto o que aconteceu foi que os serviços de medicina interna praticamente se tornaram áreas de Covid e os doentes não Covid foram para as áreas cirúrgicas, parando toda a atividade cirúrgica. Toda a atividade cirúrgica parou. Todos os hospitais ficaram para tratar Covid. Parou tudo. Parou tudo. A não ser as emergências, parou tudo. E as pessoas levaram isto a sério. Não é? As pessoas também levaram isto a sério. Por outro lado, há determinados focos, e isso também é importante, é preciso ter coragem para fazer isso. Não sei se têm a noção o que é um cordão sanitário. O cordão sanitário é numa determinada área, por exemplo, numa cidade. Aqui, por exemplo, houve a cidade de Ovar, em que houve uma quantidade maior de casos ligados a doentes Covid, mas que eram trabalhadores de fábricas. É uma zona muito industrial, aquela zona. E então o cordão sanitário significa que ninguém entra, ninguém sai. Não é? Portanto, aquilo é uma coisa policial, não é? Quer dizer, não, é preciso ter coragem política para fazer isso. E houve essa coragem política. E isso fez com que as coisas se evoluíssem. Neste momento, nós estamos com uma situação, no início, a maior parte dos casos, no início andava cerca de 500 casos por dia, 500, 600 casos por dia, eram fundamentalmente no norte e que vinham, porque o norte é a zona mais industrial de Portugal e tinha muito a ver com os voos que vinham de Itália, França e tal, mas fundamentalmente de Itália. A maior parte dos casos no início é da zona de Felgueiras e da zona de São João da Madeira, que são as indústrias do calçado. Tinha havido em Milão uma exposição de calçado muito conhecida no mundo e, portanto, os focos foram a partir daí e praticamente agora, disseram ainda há pouco que nos últimos 5 dias não houve um único caso no Norte.
Agora, o que tem acontecido é cerca de 200, 250 casos por dia, casos muito simples, relativamente simples, quase com muito poucos internamentos, mas que é na zona de Lisboa e Val do Tejo, e que está ligado aos empregados de construção civil, aos trabalhadores da construção civil, de trabalho temporário. E, portanto, essa situação é mais preocupante neste momento em Portugal. Os nossos números neste momento, temos 35.910 casos hoje, com cerca de 1.500 mortos ao longo deste período, o que significa que temos uma taxa de mortalidade de 4,2%. Temos cerca de 417 doentes que estão internados em geral, no hospital, e cerca de 75 deles estão em unidades de cuidados intensivos. Portanto, cerca de 90%, porque há cerca de 1.500, 1.400 e tal infectados. Significa que cerca de mais de 90% deles estão em tratamento ambulatório, portanto, estão em suas casas, lidados pelos médicos de saúde pública ou pela medicina geral e familiar, e isso funcionou muito bem. Portanto, também houve aqui um grande trabalho por parte dos médicos de saúde pública que, num trabalho quase tipo SSI, não é? Quer dizer, de detetives, foram, a partir do primeiro caso, saber todos os contactos e isolar todos os contactos a partir dali, e isso é que foi possível controlar, de facto, a pandemia. Portanto, nesse aspecto, acho que Portugal se portou bastante bem. Neste momento, em termos da evolução, estamos a retomar, estamos na chamada terceira fase de desconfinamento, portanto, estão a começar a abrir os aeroportos, a abrir algumas viagens de avião, muito longe das coisas, todas, os jogos de futebol, mas sem público, não é? Portanto, não há público nos campos de futebol, mas começou precisamente no fim de semana passado o campeonato da primeira divisão de futebol, mas sem público, e também começaram a haver espetáculos culturais com a distanciamento entre as pessoas e com as regras todas de segurança. Por sua vez, os hospitais começaram a fazer a sua atividade normal. Portanto, a partir de agora, começaram a tentar recuperar as listas de espera, nomeadamente das áreas cirúrgicas, que tinha ficado tudo parado até agora e que agora está a ser retomado. Portanto, as coisas estão a correr bem. Estamos à espera, a questão do futuro, o futuro acho que ninguém sabe, não é? O futuro ninguém sabe. Nós estamos convencidos de que pode ser que até não venha aí uma segunda vaga, ninguém sabe, não é? Mas o que eu acho é que talvez tenhamos aprendido algumas coisas que vale a pena manter, não é? Vale a pena manter algum afastamento, algum distanciamento, manter as máscaras, manter os cuidados de higiene. Provavelmente essas coisas devem-se manter, da mesma forma que, por exemplo, os portugueses têm um péssimo hábito, que é, se têm, seja o que for, vêm logo ao serviço de urgência dos hospitais centrais, não é? Pode ser não sei se no Brasil é igual, mas aqui é uma coisa absolutamente avassaladora e pode ser também que temos. Pode ser que agora tenham aprendido que o hospital é um sítio perigoso, que à partida devem ir se tiverem doenças que sejam moderadas ou graves, não é? Para que justifiquem, se não, devem ir aos seus centros de saúde. Algumas coisas pode ser que fiquem, pelo menos eu tenho esperança. Não tenho tanta esperança assim que se mude a nossa concepção do mundo. Também acho que era uma coisa que nós também devíamos pensar um bocadinho. Não é só vermos até que ponto é que a poluição melhorou, mas talvez às tantas estas viagens desenfreadas para todo o mundo, que no fundo fizeram com que esta pandemia fosse tão global, tão rapidamente, talvez tivéssemos que pensar bem se não devíamos aprender um bocadinho com isto, mas isso não me parece tanto. Em relação ao Brasil... Doutor João? Sim. Eu achei muito interessante que o senhor apontou assim, a união que teve
na classe política em prol do combate à Covid e também a união em relação à classe médica, né, como se adaptaram os hospitais, tanto a parte cirúrgica como a parte clínica, e isso, como o Felipe mesmo falou, é muito diferente do que está acontecendo aqui no Brasil, que é uma dicotomização, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, assim, rapidamente, como o senhor está enxergando, assim, a pandemia no Brasil. No Brasil. Eu no Brasil, para mim, uma das coisas que me fica desta pandemia é que esta pandemia expõe as chagas sociais que nós temos. De tal maneira, portanto, acho que não dá para esconder nada. Não dá para esconder nada. E, portanto, aquilo que nós sabemos que no Brasil acontece é que realmente as diferenças entre as pessoas, as diferenças entre as cidades, as diferenças entre as regiões, num mundo tão grande como é o vosso no Brasil, realmente aqui fica tudo à vista, não é? Portanto, se nós estivermos a pensar no Rio de Janeiro, vemos, como eu, a cidade mais bonita do mundo, até que ponto é que realmente o que é que se passará nas favelas, não é? Se a coisa pega por lá, como é que há distanciamento, não é? Quer dizer, ou seja o que for, não é? É complicado. A gente vê as imagens que vêm de Manaus e eu, sinceramente, a mim dói-me o coração de ver aquilo, as valas, a maneira como... Ontem vi uma reportagem que estava muito bem dita, mas eram as escavadoras que tinham aberto as valas e que o comentador dizia que a escavadora deitava a terra em cima dos caixões com muito cuidado porque ela sabia que eram pessoas que estavam ali. A própria escavadora, não é? Mas eram centenas de caixões, não é? Portanto, eu quer dizer, fico confuso, quer dizer, em relação, não vou falar do vosso presidente e das coisas todas, nem o que eu acho é que realmente, digamos, há uma tal diferença social das coisas e nota-se a falta de um Sistema Nacional de Saúde capaz de responder, não é? Portanto, e suponho que haverá saúde para alguns, não é? Nós vamos seguir a roda de conversa. O Brasil realmente é muito grande e inclusive heterogêneo, né? Por exemplo, estou com os dados abertos aqui do Rio Grande do Sul, doutor João. São 13 mil casos, 316 mortes. O tamanho mais ou menos comparável a Portugal e um desempenho até melhor, mas realmente com a dimensão continental a gente tem áreas muito vulneráveis que já mostraram essa vulnerabilidade e outras que estão em risco. Então, para dar seguimento aqui na nossa conversa, gostaria de perguntar para o doutor João qual é o papel do internista nessa pandemia, qual foi o papel do modelo da medicina interna portuguesa no combate ao Covid e nessa questão da letalidade, como ele pode ajudar a prevenir a letalidade e a sobrecarga do sistema. Há bocadinho ouvimos falar, estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir bem? Sim, perfeito. Há pouco o colega Rodrigo do Canadá dizia uma coisa que nos parece a nós evidentes, fundamentalmente os hospitalistas ou internistas, como eu próprio sou, de que 90% dos doentes com Covid eram tratados por internistas. E isso parece evidente porquê? Porque, de facto, por exemplo, no nosso caso, dos nossos 1.500 falecidos, não é? os 1.500 mortos, cerca de 80% têm mais de 70 anos de idade e a maior parte deles tem várias comorbilidades, entre as quais a insuficiência cardíaca, a diabetes, várias patologias cardiovasculares de uma maneira geral, doença respiratória crónica também. E, portanto, pareceu-me que, de facto, era muito importante que os internistas que realmente estivessem em todas as unidades onde se tratavam Covid, mesmo
que não chegassem, não é? Portanto, o que acabou por acontecer é que as unidades Covid tinham necessariamente todas internistas e, felizmente, houve realmente colegas que se disponibilizaram de todas as áreas e que vieram tratar os doentes Covid, uma parte deles, tivemos ortopedistas, tivemos gastroenterologistas, tivemos infecciologistas integrados dentro das unidades e enquadrados por internistas, assim como nós continuamos a tratar muitos doentes não Covid, porque os nossos hospitais tiveram que continuar a tratar doentes idosos, com muitas doenças, e que esses não podiam deixar de estar internados. Portanto, nós não é como a cirurgia programada que podemos fechar. Aqueles doentes tinham que ser atendidos, porque não morriam. E, portanto, evidentemente, nós tínhamos que continuar a tratá-los. Eu sou presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e comecei a olhar um bocadinho de que os palcos, eu suponho que se passou no mundo todo, portanto, havia uma doença nova, uma pandemia, uma coisa que ninguém estava à espera, em que entendíamos todos muito pouco, e comecei a ver que havia webinars sobre webinars de muitas pessoas, muitas delas sem dúvidas nenhumas, todas cheias de certezas, e que, curiosamente, eu olhava e muitos deles não tratavam doente nenhum. E, portanto, comecei a achar que era importante, para agora e para a memória futura, nós sabermos exatamente qual era o valor da medicina interna, qual era o envolvimento dos especialistas, dos internistas, dos hospitalistas, chamemos-lhe assim, dentro do tratamento desses doentes. E então, a sociedade resolveu fazer um inquérito a todos os diretores de serviço de medicina interna do país. Tivemos um nível de respostas de cerca de 80% dos hospitais Covid. E realmente nós podemos agora ter a certeza, e com números, de que, de facto, os internistas estavam em todas as unidades Covid do país. Em 65% delas tinham alguns outros especialistas a trabalhar com eles, e em 35% delas eram unicamente tratados por internistas. Mas não só nas enfermarias gerais, mas também nas unidades intensivas, nos cuidados paliativos, como o professor Roberto falou há pouco, muitíssimo importantes. Porque realmente nós entendemos a medicina interna como uma especialidade base que realmente depois pode ter evoluções para várias áreas. Temos aquilo que se chama plasticidade e, digamos, é muito interessante para o sistema de saúde, porque muitos de nós vão para a oncologia, outros vão tratar doença VIH, outros dedicam-se às doenças autoimunes, outros vão para os cuidados intensivos, muitos vão para os paliativos e, fundamentalmente, nós vemos os doentes como um todo. Eu realmente estou absolutamente convencido que dentro do milagre português, para além da rapidez da alteração dos hospitais, teve muita importância o facto de realmente nós termos uma especialidade que é uma especialidade que, à partida, está muito competente para tratar estes doentes com comorbilidades que foram brutalmente atingidos por esta doença. E, como também em grandes departamentos ou em grandes serviços, temos a grande maioria das camas hospitalares do país, nós pudemos imediatamente fazer com que houvesse circuitos diferenciados em doentes Covid e doentes não Covid e, portanto, adaptamos-nos rapidamente. E muitas dessas adaptações, como agora estava a falar o Filipe, que é muito importante, têm de continuar. Não é? Nós neste momento, no serviço de urgência, temos uma área para doentes respiratórios, que podem ser Covid. Temos uma outra área para doentes que, à partida, têm outras patologias, mas que não devem ser Covid, e outros que são claramente Covid. Portanto, temos 3 circuitos na urgência,
e não há doente nenhum que não faça um exame endoscópico, ou não faça quimioterapia, ou não faça cirurgia, que não seja testado para Covid. E, portanto, isso realmente nós estamos a fazer e realmente funcionou muito bem. É importante dizer também que no tal inquérito, e isto é importante, nós continuamos a tratar dos doentes não Covid cerca de 90% dos números que anteriormente tratávamos. Isto é, nós viemos tratar, mesmo no pico, os doentes que nos chegaram Covid, mas, digamos, houve uma pequena baixa, porque os doentes vinham menos à urgência, os próprios doentes, e nós estamos convencidos que, em algumas áreas, os doentes podem ter morrido em casa por eles próprios, por medo, porque o medo é um bocadinho irracional, e as pessoas tinham medo de vir ao hospital e apanharem Covid, e, portanto, demos conta que, por exemplo, houve uma baixa muito grande de doentes com AVC ou até mesmo com infarto de miocárdio, porque os doentes ficavam em casa. Mas isso correspondeu apenas a 10%, porque 90% dos doentes não Covid nós continuamos a tratar. E eu presto aqui também a minha homenagem, às vezes, porque há coisas que são interessantes no meio disto e surpreendentes. Porque, por exemplo, quando nós nos tivemos que dividir nestas áreas todas, nós não somos imensos. E, portanto, tínhamos que tratar os não Covid e tratar os Covid. E outras especialidades que estavam paradas, tinham parado as consultas, tinham parado tudo, vieram oferecer-se a nós, aos internistas, para virem trabalhar connosco. Uns que vieram oferecer-se foram pedopsiquiatras. Vejam lá, pedopsiquiatras. Mas eu fiquei surpreendido com a atitude deles. E durante aqueles 2 meses que estiveram a trabalhar com os doentes não Covid, eu nunca vi médicos tão entusiasmados e realmente é como se diz um bocado em português, que dá a impressão de que nunca se desaprende a andar a bicicleta. E eles voltaram à clínica e foram extremamente úteis. E, portanto, isso realmente, de certo modo, reaprendemos um bocadinho com esta crise até que ponto é que é belo ser médico, não é? Que, de certo modo, faz sentido de que talvez a gente, quando sente que é uma mais-valia, até não há burnout que resista, não é? A gente consegue sempre fazer mais. E nesse aspecto correu bem, porque todos ajudaram, mas com este inquérito podemos dizer até que ponto é que é importante ter uma medicina interna organizada. Eu pelo menos, estou convencido disso. Doutor João? Sim. Eu queria lhe fazer uma pergunta muito rápida. O senhor falou da abertura para cirurgias agora, que cirurgias ficaram represadas e estão reabrindo. Sim. É uma estratégia, como eu tenho visto no Brasil, meio do tipo 880, quer dizer, não se fazia nada antes e está se fazendo tudo a partir de agora, ou tem uma escolha do que vai reabrir, como é que está sendo? E depois a gente já vai passar para o próximo. É um esquema de prioridades, não é? Portanto, aquilo que realmente foi atrasado ou que está atrasado, nomeadamente em doença oncológica ou outra qualquer, essa é claro que é passada à frente. Mas há um programa chamado Programa Adicional de Cirurgia, em que, portanto, o bloco não para, em que os médicos e os cirurgiões, toda a equipa, aliás, é paga de forma adicional para que haja uma recuperação da lista de espera dos doentes que, entretanto, não foram operados corretamente, não é? Inclusivamente, sendo supletiva, os hospitais privados. Aquele que o hospital não consegue recuperar é enviado uma espécie de um cheque para a pessoa poder fazer essa cirurgia no hospital privado, mas conseguir recuperar essa lista foram quase 3 meses, não é, de paragem. Agora eu queria pedir para o professor João comentar um pouquinho sobre as incertezas e também fazer as considerações finais rapidamente. Incertezas realmente são muitas, mas vamos começar primeiro por 3 incertezas que, quanto a mim, são ao mesmo tempo esperanças.
Esperanças, porque no meio de uma crise eu acho que a gente deve sempre ganhar alguma coisa. Quanto mais não seja ganhar bons hábitos. E quais são as esperanças, mas que são incertezas se realmente se vão verificar? A primeira é que realmente nós tenhamos bem a certeza até que ponto é que são importantes as camas hospitalares. Em Portugal, eu suponho que também não será estranho noutros países que aqui temos representados, 25% das camas, das tais 5.000 camas, que a medicina interna gera nos hospitais, estão ocupadas por internamentos inapropriados de doentes que aí permanecem por problemas sociais ou à espera da colocação na rede de cuidados continuados de doentes que têm que ir para a rede. E, portanto, estão doentes que já lá não deviam estar, estão alta clínica. E o que é facto é que quando surgiu isto do Covid, nós tivemos que arranjar espaço para eles. É bom que as pessoas se lembrem de que realmente não podemos desperdiçar camas. Era uma primeira esperança. A segunda é as pessoas realmente lembrarem-se que não podem ir às urgências dos hospitais com razões que não o justifiquem. Porque isso entope completamente as urgências hospitalares, faz com que quem precise das urgências hospitalares seja atendido mais tarde e menos bem, e realmente é um mau serviço que fazem à comunidade em geral. As pessoas devem ir aos seus centros de saúde, que é absolutamente essencial que realmente assim o façam. Portanto, este princípio, estes dois princípios eram realmente muito importantes. Em termos propriamente das minhas incertezas com a doença, eu acho que realmente aqui já foram focadas, mas uma delas é até que ponto é que realmente, ou quando é que uma pessoa, sabendo nós que um teste de PCR é uma replicação a partir de uma pequena parte do vírus, do RNA viral, quando é que a pessoa realmente, o facto de ter um PCR positivo, e já nos tem acontecido doentes que têm 1 e 2 testes negativos, e o terceiro vem positivo, isso já nos aconteceu várias vezes, esse doente é ou não é infectante? É realmente uma coisa absolutamente essencial. É até que ponto é que esse doente não é infectante? Nós sabemos que a PCR, por exemplo, no caso da tuberculose, nós sabemos que a distinção entre a infecção e o doente que tem uma memória da sua infecção é muito difícil de distinguir por este teste. E isso é muito importante, realmente nós termos a noção de quando é que isso acontece. E depois a chamada dúvida do $1 milhão, não é? Que é, depois da pessoa estar infectada, ou infectada ou vacinada quando tivermos vacina, será que ganhamos imunidade? Será que temos imunidade por quanto tempo? Ou então estamos desgraçados para a nossa vida toda? Portanto, e isso realmente é aquela resposta que nós gostaríamos de ter, provavelmente, e nenhum de nós tem.